A escultura não fez uma arte ali, trabalhou ali, é escultura mesmo. E fez um ídolo. Agora, você fabrica, ajoelha diante da... Está louco? Então, ele... Gente, Deus tem que criar nós, não é nós que vamos fabricar Deus. Então, o ser humano chegar a um nível tal de degeneração, que teve que estar escrito, teve que Deus escrever no primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim. Sendo que não existe mesmo outro Deus. Isto é simplesmente incrível. Vocês querem que eu leia mais um versículo aqui? Vamos ler Isaías 46, 7. Pegam essa imagem fabricada. 7 diz assim: e sobre os ombros tomam esse Deus, levam-no e o põem no seu lugar, e aí ele fica. E do seu lugar não se move. Recorrem-se a ele, mas nenhuma resposta ele dá, e a ninguém livra da sua tribulação. E os seres humanos, a maioria dos seres humanos neste planeta, adora desse jeito. O tamanho da nossa responsabilidade em ensinar a questão da adoração. Quanta gente iludida por si próprio. Agora veja o que diz o mesmo capítulo um pouquinho antes. O que é que Deus tem que fazer? O que se espera de um Deus? Vamos ler um pouquinho antes. Só escuta aqui, Isaías 46, versículo 5. A quem me comparareis, para que eu lhes seja igual? Semelhante confrontareis comigo? Nós, não nós, carregar Deus. Está escrito lá. Por isso que está escrito no primeiro mandamento: não tenha outro Deus, porque não existe outro Deus. E o que está? Não farás para ti imagem de escultura. Se imaginar o sol, imaginar a lua, imaginar um animal, fabricar um Deus. Não tomarás o nome do teu Deus em vão. Né? Se eu quero difamar o nome de alguém aqui, vamos dizer, desse irmão, eu não me lembro o nome dele, mas não importa. Bom, mas eu quero estragar a reputação de alguém, certo? Então eu digo, olha, tem um sujeito que é isso, aquilo, esse sujeito é assaltante, ele rouba, ele passa os outros para trás, ele faz um monte de coisas ruins. Tá, mas quem? Porque você é seguidor de Jesus Cristo, filho de Deus, por Deus. Quanto ao nome daquele a quem você é criatura. Não é? Portanto, toda a minha vida tem que ser um testemunho mais poderoso. O testemunho mais poderoso é aquele que ninguém vê. Quando você está sozinho, só tu e Deus, e os teus atos são aprovados por Deus, também você não terá dificuldade nenhuma em dar um excelente testemunho quando está na igreja, por exemplo, que é o lugar onde a gente nunca faz nada errado, em princípio, ou no teu emprego, ou na rua, ou quando alguém está te vendo. Porque se você é fiel a Deus, quando ninguém te observa, como é que não vai ser fiel quando te observam? Porque a nossa prática nesse é ser fiel ou aparentemente fiel quando os outros estão olhando, né? Sabe o que aconteceu com um senador dos Estados Unidos, um deputado federal de um dos Estados americanos lá, faz um mês atrás isso? Um senhor aí de 72 anos. Um político já veterano, muito respeitável, casado, entidade de alto nível moral, sempre se reelegeu por causa dessa reputação. Na Assembleia, no lugar onde se debate as leis, etc. E conversando com seu colega. E dizendo como é que ele estava, o que ele estava fazendo, as suas luxúrias com essa área. E dando detalhes, como é que ele fazia, etc. E tal, lá, e como se divertia com a sua secretária. E ele não se deu conta que o microfone estava ligado. Ele estava transmitindo não só para os outros, e sim para o país todo. Na mesma reunião, ele pediu demissão. Ele se demitiu lá. Irmãos, não existe. Isso é um testemunho quando eles estão te olhando. E dar um péssimo testemunho para você mesmo e para Deus. Porque um dia cai.
E para mudar isso é agora que tem que começar. Não é amanhã. O amanhã nunca chega. Vamos analisar um pouco os outros 6 mandamentos. O que diz o 5º mandamento? Honra o teu pai e tua mãe. Por que diz isso? E por que é o 5º mandamento? Vocês já se deram conta? Que a lei de Deus é uma lógica matemática, porque os 4 primeiros mandamentos dizem respeito ao autor da vida, o que criou a vida. É ou não é? E o 5º mandamento diz respeito a quem? Ao que te gerou. Você deve a tua vida porque Deus criou, e deve a tua vida aos teus pais porque eles te geraram. Portanto, muito respeito aos que depois de Deus te colocaram aqui nesse mundo. Se não fossem os teus pais, você não existiria, não teria vida. Certo? Portanto, depois dos mandamentos que se dirige ao Deus Criador, o próximo mandamento, por ordem de importância, é o 5º. E tem que respeitar os pais. Né? Não importa como que eles estão, etc e tal. E você deve a vida, a coisa mais importante que você tem, a eles 2. Não adore os teus pais, honre-os. A tal ponto honre-os, que se caso acontece desses pais serem muito falhos, etc., porque nós todos somos seres humanos, que talvez eles possam ver um bom exemplo em ti, como filho, porque você está no mundo. Eles te colocaram no mundo. Mas nós vamos aprender uma coisa mais importante daqui a pouco. Não matarás. Por que o 6º é o 6º? Não. Por que não matarás é o 6º? Porque todos os anteriores se referem, os 4 primeiros se referem ao autor da vida, ao que criou a vida. O 5º mandamento se refere aos que geraram a vida. E o 6º mandamento diz o quê? Não mate. Porque a vida vem de Deus por intermédio dos teus sagrada. Muito cuidado em manter a vida. E aqui entra de novo a reforma da saúde. Você pode tirar a vida de alguém num supetão, por um tiro. Ou você pode encurtar a tua vida, ou pode reduzir a qualidade de vida, ou pode reduzir a capacidade do teu cérebro em ser utilizado para o bem, por causa que está matando teus neurônios, está matando alguma coisa no teu corpo, ou reduzindo a sua capacidade de funcionamento. Então vejam o que diz o 6º mandamento, que é importante ele é, não é? Mas o que diz o 7º mandamento, que esse sim ninguém entende. Não adulterarás. De tanto se falar em não adulterarás, não se entende o que está escrito lá, não é? O que quer dizer não adulterarás? Nessa perspectiva em que nós estamos falando aqui, quer dizer o seguinte, irmãos, a coisa está em torno da vida. Por acaso algum cientista nesse mundo consegue gerar vida? Então vida é uma coisa sagrada, que vem de Deus. Agora presta atenção. E o 7º mandamento, na verdade, está dizendo é o seguinte. Vamos falar em outras palavras. Não invente de ensaiar de fazer vida fora do sagrado laço do matrimônio, aonde o único lugar do mundo que é possível desenvolver amor, que é nada amor, para que nesse sagrado laço do matrimônio você possa gerar vida, para amar essa criatura e ser amado por essa criatura que você pôs no mundo. Então não arrisque jamais, nem de ensaiar, de gerar uma nova vida, nem por ensaio, ou por ensaio quer dizer por aventura amorosa, sem compromisso, de se amar um ao outro, e eventualmente botar no mundo uma criatura a qual você não se comprometeu com o teu parceiro ou a tua parceira, de amar essa criatura, etc e tal. Fizeram guerra assim por diante e apareceram um monte de nenês. Ah, não sei o que lá o Ronaldinho andou jogando não sei aonde, aparece um nenê por lá. O que é isso? O que é a vida? A vida é algo sagrado, irmãos. Por isso que o 7º mandamento diz isso. Gente, vai aparecer um novo ser no mundo, cujos pais simplesmente fizeram uma aventura amorosa e não estão nem aí com esse novo ser no mundo. Vem alguém ao mundo e cujo pai é pai só biológico, não se comprometeu com aquela companheira, é apenas eventual, de amar essa companheira amar a ele, por um compromisso perpétuo enquanto estão vivos,
para dar toda a atenção de amor a essa criatura que foi gerada.